Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita paz. Para suas saudações iniciais, Terezinha Lumbreiros. Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos. Alexandre Santana. Saudações, queridos amigos. Forte abraço. O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio e Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro .digital. Ao vivo, pelo YouTube e Facebook. O nosso programa especial, nós estamos providenciando essa gravação, então não teremos a interatividade pelos telefones e WhatsApp com os nossos amados ouvintes, mas é um programa totalmente especial pelo carinho que vos nos merece. Então, ajude-nos a fazer o programa, os que estão integrando a equipe da Rádio Rio de Janeiro e os demais companheiros. E aí o programa vai estar no ar dentro do seu horário previsto, até às 14h55. Agradecemos à equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Aconteceu. O que significa que Jesus é o príncipe da paz? Está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Na profecia de Isaías sobre a vinda do Messias, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Outro texto que está em João 14, 27. Em um mundo cheio de guerra e violência, é difícil ver como Jesus poderia ser o Deus Todo-Poderoso que age na história humana e é a personificação da paz. Entretanto, a segurança física e a harmonia política não refletem necessariamente o tipo de paz de que ele está falando. A palavra hebraica para paz, shalom, é muitas vezes usada em referência a uma aparência de calma e tranquilidade de indivíduos, grupos e nações. A palavra grega eirene significa unidade e harmonia. Paulo usa eirene para descrever o objetivo da igreja no Novo Testamento. Mas o significado mais profundo e fundamental da paz é a harmonia espiritual causada pela restauração de um indivíduo com Deus. Em nosso estado pecaminoso, somos inimigos de Deus. Romanos 5:10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8.
Por causa do sacrifício de Cristo, somos restaurados a um relacionamento de paz com Deus. Romanos 5:1. Esta é a paz profunda e duradoura em nossos corações e nosso Criador, que não pode ser tirada. João 10, 27 e 28. E que é o cumprimento final da obra de Cristo como príncipe da paz. Entretanto, o sacrifício de Cristo nos oferece mais do que a paz eterna. Ele também nos permite ter uma relação com o Espírito Santo, o Consolador que promete nos guiar. João 16, 7 e 13. Além disso, o Espírito Santo se manifestará em nós ao nos ajudar a viver de uma maneira que não poderíamos viver por conta própria. Inclusive, encher nossas vidas com amor, alegria e paz. Gálatas 5, 22 e 23. Este amor, alegria e paz são todos os resultados do Espírito Santo trabalhando na vida de um crente. Eles são reflexos de sua presença em nós. E embora o seu resultado mais profundo e importante seja nos ajudar a viver em amor, alegria e paz com Deus, o resultado natural será que também irão transbordar nos nossos relacionamentos com as pessoas. E precisamos desesperadamente disso, especialmente já que Deus nos chama a viver com singeleza de propósito com outros crentes, com humildade, mansidão e paciência, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 1 a 3. Esta unidade de propósito e gentileza seria impossível sem o trabalho do Espírito Santo em nós e sem a paz que temos com Deus, graças ao sacrifício de seu Filho. Ironicamente, a definição mais clara da paz, a da aparência de tranquilidade em uma pessoa, pode ser a mais difícil de entender e manter. Não fazemos nada para adquirir ou manter a paz espiritual com Deus. Efésios 2, 8 a 9. E embora viver em união com outros crentes possa ser extremamente difícil, viver em paz em nossas próprias vidas muitas vezes pode parecer impossível. Note que paz não significa fácil. Jesus nunca prometeu fácil, mas sim ajuda. Na verdade, ele nos disse para esperar tribulações, em João 16, 33, e provações, Tiago 1 e 2. Entretanto, disse que se o invocarmos, ele nos daria a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 6 a 7. Não importa quais dificuldades tenhamos que enfrentar, podemos pedir por uma paz que vem do poderoso amor de Deus e que não é dependente de nossa própria força ou situação ao nosso redor. Está no site godquestions.org, português, /Príncipe da Paz. Jesus, o Príncipe da Paz, João 14, 27. Uma das coisas mais buscadas e mais desejadas pelo ser humano é a paz. Em qualquer área de nossa vida, queremos paz. Seja em nossa profissão, família, rol de amigos, sempre queremos estar e viver em paz. Mas como isso pode ser possível? O capítulo 14 está no grupo dos capítulos 14 a 17. Nesses capítulos, vemos diálogos e discursos de Jesus.
o capítulo 14 representa uma nota de conforto aos discípulos. Por que podemos considerar Jesus como sendo o príncipe da paz? 1. Deixou sua própria paz. Em meio à mensagem de consolo que Jesus traz aos discípulos, fala agora de algo que deixaria para eles em meio à sua iminente partida. Essa paz vem para auxiliar os discípulos que estavam com medo do que viria a acontecer. Paz aqui significa ausência de perturbação espiritual e a certeza da salvação dada pelo próprio Jesus Cristo. Esse versículo está na parte final do capítulo. Jesus está terminando esse discurso de consolo. Percebemos isso no versículo 31 com as palavras: levantai-vos, vamos-nos daqui. Era comum no povo hebreu se despedir com um voto de paz. A diferença entre os votos comuns de paz e essa palavra de Jesus sobre a paz é que a palavra de Jesus é algo concreto, não apenas um desejo. 2. Paz diferente da do mundo. Quando pensamos em paz no mundo, vem à nossa mente a ausência de guerras. Quando 2 ou mais países param de guerrear entre si, dizemos que eles selaram a paz. Porém, a paz que Cristo dá aos discípulos no texto vai muito além do que simplesmente uma ausência de guerra. A palavra traduzida por não é enfática e traz a ideia de forma alguma, para deixar bem claro que a paz que Jesus estava dando aos discípulos não tinha nada a ver com a paz que o mundo oferece. O mundo oferece riqueza, prazeres, status, honra. Mas a paz de Cristo, o príncipe da paz, não tinha nada a ver com essas coisas passageiras. É uma paz relacionada com nossa salvação por meio do próprio Cristo. A frase final de Jesus no versículo está ligada ao fato dele deixar sua paz. Eles não precisavam ficar preocupados ou medrosos, como é o sentido da palavra traduzida por atemorize. A palavra mais comum para se referir a medo seria fobia no grego, porém a utilizada aqui é outra, e aparece somente neste texto, no Novo Testamento, como verbo atemorizar. Ela aparece como substantivo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Espírito de covardia. Quando se utiliza fobia, é no sentido positivo, medo, piedoso, temor. Mas a palavra neste texto não tem sentido positivo. Pelo contrário, é usada no mau sentido, medo covarde. Jesus diz a eles que não tenham medo, não sejam covardes, pois ele deixaria para eles sua paz, totalmente diferente da paz do mundo. Uma paz que tranquiliza de fato e sempre. Deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. João 14, 27. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João 16, 33. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de um olhar quente
Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Ele desfaz, ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Alexandre Santana. Então, irmãos, como é chegado o fim do ano e nós estamos naquele período de reflexão sobre o ano, sobre a nossa caminhada, André Luiz nos sugere aqui uma mensagem que tem como título Examinemos a nós mesmos. Na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. E André Luiz nos diz: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar, de quando em quando, com um rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de insuficiência, influência e de posses terrestres? Usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no remorso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato,
mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Só pesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. André Luiz, do livro Opinião Espírita. Examinemos a nós mesmos. A nossa reflexão, como eu disse no início, é chegando, como nós fazemos todo fim de ano, o momento de avaliarmos a nossa jornada, avaliarmos as nossas conquistas para o reinício de uma jornada. Nós tenhamos em mente se estamos realmente fazendo valer aquilo que nos propusemos, que é seguir a doutrina do Cristo, seguir os ensinamentos do Cristo e, nessa reflexão, corrigirmos aquilo que não conseguimos fazer e perseverar naquilo que já conseguimos. Terezinha, como é que a gente faz esse exame de si mesmo? Qual é o objetivo dele? Olha, como o Alexandre leu ali no início, esse texto é referente à questão 919A do Livro dos Espíritos, o Conhece-te a ti mesmo. Aquele exame de consciência diário. Para quê? Para nos conhecermos mais e nos tornarmos a cada dia melhores. Nós somos os construtores da paz, do mundo de regeneração. Só com esse entendimento nós veremos a utilidade dessa reflexão diária, porque já sabemos que a vida não cessa nunca. Estamos vindo de outras experiências e quanto mais nos aperfeiçoarmos agora, melhores seremos no futuro. Tem utilidade, é necessário. Alexandre, qual a correlação que você faria do nosso programa anterior e desse, que você fez a leitura e reflexão de ponto de vista? Tem alguma coisa a ver com examinemos a nós mesmos? Com certeza, João. Eu estava aqui exatamente lembrando que à medida que vamos tendo condições de compreensão da doutrina, do ensinamento que Jesus nos traz, nós vamos ampliando a nossa percepção como espíritos imortais e verificando a necessidade de nos melhorarmos. Então, desse autoexame. À medida que vamos avançando, nós vamos nos tornando melhores e contribuindo assim para um mundo melhor e trazendo o nosso irmão junto a nós. Muito bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos. Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Considerações.
nós lemos, né, o que significa que Jesus é o príncipe da paz, as páginas. E Jesus, o príncipe da paz. Eu gosto muito dessa passagem quando Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque no primeiro texto nós estudamos isso. O que é a paz? Que paz nós esperamos? Nós pedimos a paz, mas nós precisamos construí-la dentro de nós. É essa paz que Jesus deixa, a paz efetiva que nada abala, porque certo, confiante nas promessas do Cristo, de que o reino dele não era aqui e que prosseguiremos sempre. Terezinha, como você é a nossa estrela, a pergunta que está aqui flutuando, como é que você colocaria ou faria a conexão destas mensagens sobre o Príncipe da Paz com o Sermão da Montanha? Olha, primeiro, o Sermão da Montanha me lembra Eurípides Barçanufo, né? Que Eurípides, o apóstolo da caridade, o apóstolo do Triângulo Mineiro, de Sacramento, Eurípides, um homem muito culto, muito inteligente, ele disse: entendi tudo do Evangelho, menos o Sermão da Montanha. Porque ali, como essa paz que Jesus promete, Jesus faz colocações que, se não considerarmos a reencarnação, é injusto. Bem-aventurados aflitos, que serão consolados, bem-aventurados pacificadores, mas que tipo de pacificadores? Esses que nós vimos, os do mundo? Então, nós vemos que todo o Evangelho de Jesus, primeiro, está resumido no Sermão da Montanha, e nos amarmos sempre. E vamos entendendo que Jesus falava para o futuro. Tanto as bem-aventuranças como todas as suas passagens falam do nosso aperfeiçoamento na nossa caminhada evolutiva. Muito bem, então nós estamos vendo que nós estamos na transição do Natal para o Ano Novo, rompendo o Ano Novo. E é um momento de alegria, a gente vê essa convulsão social da alegria. A alegria é sempre benéfica, não resta a menor dúvida. Mas temos que pensar na alegria que seja duradoura, não seja ilusória, não seja fantasiosa. E nós começamos a perceber, vislumbrar, que essa alegria tem realmente uma nascente nesse caminho de superação das dificuldades, de progresso, que é constante. É aquele verdadeiro tesouro, realmente, que não se perde mais. Então, também vamos fazer uma conexão entre essa visão espiritual e a visão social dos nossos ouvintes também. Vamos ver o que a Simone guarda para nós. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então, bom Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então, é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, coração. Então, bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho,
o ano termina e começa outra vez. E então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então o Natal e o ano novo também, e seja feliz quem souber o que eu dei. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Seria interagindo, né? Seria. Então nós estamos no nosso programa especial de transição do ano de 2024 para 2025. É o momento em que nós lembramos a figura excelsa do nosso Mestre Jesus como o príncipe da paz. Terezinha, na primeira parte, fez uma leitura bem diversificada, buscando fundamento desde do Velho Testamento, transitando para o Novo Testamento, onde tem esse embasamento da expectativa, criado, que é chamada profecias, da vinda do príncipe da paz. E também deixou bem claro que a paz que Jesus se refere não é a paz que nós entendemos ainda. Então, nós falamos em termos de ruído externo, e é comum nós aí, no nosso relacionamento, observar uma senhora, né, está atarefada nas suas prendas domésticas, nos seus afazeres, e os filhos perturbando ali, atrapalhando o labor dela. Meu filho, me deixa em paz. Ou então alguém quer estudar, ler alguma coisa, e o barulho de outra, olha, sossega aí, eu preciso de silêncio, me deixa em paz, eu vou me fechar no quarto. Então, é tudo ruído externo. E quando não chega a situações mais graves ainda, quando se fala em batalha, né? Guerra, a paz é silenciar os canhões. Mas a de Jesus, é óbvio que vai dar um reflexo no exterior, mas ela começa interiormente no nosso íntimo. Então, a primeira parte nós estivemos trabalhando com Terezinha e Alexandre, e as músicas que nós vimos no vídeo, esta visão de que nesse romper do ano de 2025, nós não podemos de forma nenhuma nos envolvermos com as alegrias do mundo material e esquecer de quem é o arquiteto do nosso planeta. Que é esse que é o nosso amigo incondicional de todas as horas. Este que é o nosso modelo e guia. Lembrando da questão 625 do Livro dos Espíritos. Terezinha, qual é essa questão? Qual o espírito mais puro que Deus mandou à Terra para nos servir de modelo e guia? Jesus. Então, esse, como sendo esse modelo à nossa disposição, está nos faltando talvez a disposição de seguir o modelo, ou ainda a envergadura espiritual.
E nós fazemos sempre uma pergunta nas nossas preleções, nas várias oportunidades que nos oferecem. Todos nós falamos que amamos a Jesus. E olhamos assim com alegria. É muito agradável falar dele, dos ensinamentos dele. E aí a pergunta que nos aflora é a seguinte: quem de nós gostaria exatamente de receber Jesus no seu lar? Gostaríamos? Admitamos que fisicamente ele batesse na nossa porta desejando conviver conosco. Não vou nem dizer dele nascer no nosso lar. Mas vejamos, quando nós angariamos recursos, reflexões nesse sentido, há que ver o que ele andou fazendo quando esteve aqui na terra. Ele não procurou as pessoas cheirosas, as pessoas bem postas, poderosas, ricas. Eram realmente os deserdados, eram os estropiados, era o leproso, era o carente. Então, eles não são os sãos que necessitam de médico. E ficou então essa natureza, né, de procurar o mestre nas dores, nos sofrimentos, para resolver todos os problemas de saúde, vamos dizer. E então, em determinada ocasião, os discípulos surpreenderam ele meio entristecido e perguntaram: mas Senhor, o senhor está triste depois de um dia cheio de realizações? E ele pergunta: de que realizações estáis fazendo? Aquele que era cego, agora está vendo. E aí então ele pergunta: está vendo? Que uso ele está fazendo da vista recuperada? Agora eu posso ver o rosto das pessoas que me maltrataram e não vou errar o alvo da minha vindita, da minha desforra. Não seria preferível que ele continuasse cego? Mas, Senhor, aquele que não andava agora anda. Anda. Mas onde ele está nesse momento? Está na taberna se embriagando, comemorando a saúde do corpo, que ele antes não podia fazer porque não andava. Não seria preferível que ele continuasse paralítico? Mas, Senhor, aquele que era leproso, agora tem a saúde recuperada. Tem. Mas o que ele está fazendo da saúde recuperada? É assim, foi folheando vários que foram atendidos por ele, mas que não amadureceram o suficiente para fazer um aproveitamento de uma nova oportunidade conquistada. E ele termina de uma forma a nos sacudir nos nossos calcanhares. Como? Ah, Pedro, vocês ainda não entenderam. Eu sou o médico das almas. Eu não vim colocar remendos novos em roupas velhas. Então, esse médico das almas, onde o investimento é para a eternidade, porque somos imortais. Ou não somos, Alexandre? Com certeza, somos imortais. E como é que você tem certeza da imortalidade? Do estudo que você fez do ponto de vista? Através da doutrina espírita, que esclareceu a consciência e que traz essa convicção através dos ensinamentos que o Cristo trouxe no primeiro momento e, em seguida, os bons espíritos através de Kardec. Terezinha, você gosta muito de fazer a conexão também, como eu. Ponto de vista, vida futura, imortalidade. Onde é que faz essa conexão? No Livro dos Espíritos, aquela pergunta que você adora. A 919A, né, que dá origem ao texto que o Alexandre nos falou. E isso é muito interessante, porque durante muito tempo a gente esperava que o mundo exterior se melhorasse. A gente rezava: ai, meu Deus, só me ajuda, o relacionamento com fulano é difícil, com meu filho, com um primo, com um tio. Ele é terrível, eu não consigo conviver com essa pessoa. E à medida que vamos nos analisando, principalmente agora, nessa época, que é uma época de reflexão, nós vamos vendo que nós também temos que fazer a nossa parte. Às vezes o insuportável somos nós, não o outro.
E Jesus nos convida sempre a refletir sobre o que estamos fazendo. Por isso que ele disse: a cada um será dado segundo as suas obras. E quando nós empenhamos o nome de Jesus em nossas mãos, na nossa boca, no nosso linguajar, nós devemos pensar se estamos realmente sendo fiéis àquilo que ele trouxe, às suas mensagens. Porque ele mesmo diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que fizer a vontade do Pai. Estamos fazendo isso? Na convivência do movimento espírita, com vários ícones do movimento que deixaram rastro de luz da sua vivência, atentos nós vamos apreendendo esses exemplos como lições verdadeiras. E baseado nessas lições, em determinada ocasião, um companheiro do movimento espírita, hoje no plano espiritual, muitos dos ouvintes devem conhecê-lo, estou me referindo ao Tivo Panfiro. Ele estava cobrando do pessoal: vocês já estão na casa espírita há tanto tempo, estão na doutrina espírita há tanto tempo, então é fácil entrar para o movimento espírita, para a casa espírita, né? Entrar para a doutrina. Muito bem, mas a doutrina espírita já entrou em vocês? Aí eu pergunto: a doutrina espírita já entrou em você, Alexandre? É o esforço constante para que isso aconteça cada vez melhor. Sintético ele, né? Objetivo. E Terezinha, a doutrina já entrou em você? Entrou sim. Por quê? Nós sabemos que o espírita não é o perfeito. E tem lá a frase basilar que nos guia: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então estamos a caminho, caímos, levantamos, erramos, acertamos, mas sabemos a lição e vamos tentando vivenciá-la. Porque isso é que é o mais importante, que é fundamental. Não é... Aqui não tem ninguém perfeito, senão não teria casa religiosa nenhuma em ação. Então, estamos a caminho e tentando nos melhorar, nos acolher e nos compreender. E essa pergunta que ele fez, eu, mais atrevido que vocês duas aí, devolvi a pergunta a ele. Falei: mas vem cá, como é que eu vou saber se a doutrina entrou ou não entrou? Se você está propondo essa reflexão, você deve ter a resposta. Porque propor uma pergunta sem ter a resposta é ingenuidade, não é? Está descoberto. E eu falei: bom, então é o seguinte, como é que a pessoa vai descobrir se a doutrina entrou nela? Ele respondeu: cada um tem seu, como dizia assim o Evangelho, o Novo Testamento lá, né? Sua estrada de Damasco, entre aspas. Então, cada um vai passar seu momento de testemunho. Mas a pergunta é a seguinte: o que seria da minha vida se não fosse a doutrina espírita? O que seria de mim se não fosse a doutrina espírita? Da resposta que eu tiver, vai ficar patente se ela já entrou ou não entrou. Se a minha resposta for: minha vida continuaria como está sendo. Não entrou. Não entrou. Então, é ilustração, é cultura, mas não entrou na vivência. Mas se entrou na vivência, começou a entrar e penetrou, e balançou, estimulou mudanças, transformações, a resposta é aquela. Sim. Não teria conseguido sobreviver sem a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai realmente nos possibilitando a compreensão, o entendimento da nossa própria limitação. Então, como a Terezinha colocou muito bem, nós não somos perfeitos. Primeira conclusão que a gente chega é essa. Agora, se eu chego à conclusão que não sou perfeito, como é que eu vou exigir a perfeição de Alexandre e a perfeição de Terezinha?
Então começa, é autorreflexivo. Então, fechando o nosso bate-bola aqui tranquilo, vamos deixar uma última mensagem para vocês. Que esse ano de 2025 seja um ano pleno de paz. Cantiga de paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Alexandre, suas despedidas. É um momento especial de gratidão por tudo ao longo de todo esse ano, por esse convívio fraterno. Muita paz a todos. Terezinha, suas despedidas. Eu desejo um ótimo ano novo para todos, que nos melhoremos, que continuemos juntos, e os parabéns para o nosso Alexandre, que faz aniversário hoje. Aí é covardia. Obrigado, Terezinha. Que possamos estarmos juntinhos no ano de 2025 como estivemos em 2024. Muita paz em todos os corações. Acabamos de apresentar pela Rádio Rio de Janeiro 1400 kHz AM o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.